hey, hey, hey. Cultura periférica sendo demonstrada, eu não mais ficarei calada. Veja bem, nessa estrada muita coisa passei, ninguém sabe das verdades por onde caminhei. Eu sei que o corre é difícil, mesmo assim a gente eleva o nosso nível incrível, como muitos desacreditam. E eu aqui raciocinando entre os versos, falando tudo o que eu quero nesse dialeto complexo, concreto, gírias faladas, palavras que às vezes querem ser caladas, mas aí, na escalada, eu sei que é muito alto essa caminhada e seguimos firme e forte nessa canção. É difícil manter a improvisação por mais de 1 minuto ou por alguns segundos, mas eu não me calo perante ao mundo. A minha dissertação foi sobre resistências culturais e as juventudes na Praça da Estação e como que esses movimentos transformaram espacialmente e culturalmente a Praça da Estação e o território. Meu interesse em abordar as juventudes e os movimentos sociais começou com a Praia da Estação. Na época eu não trabalhava na prefeitura, mas acompanhava e participava em alguns momentos até como banhista da Praia da Estação. A Praia da Estação me despertou um interesse em pesquisar mais profundamente os coletivos urbanos e os ativismos e as pautas de reivindicação que eles traçavam na cidade. Mas a partir que eu fui para a pesquisa de campo, eu descobri outros coletivos que ocupavam já, fazendo uma pesquisa histórica, desde o duelo de MCs em 2017, que esse ano faz 15 anos que ocupa o Baixio do Viaduto, até movimentos mais recentes como o Forró Ponto de Nordeste. O duelo de MCs e a Praia da Estação foram bastante estudados e são muito importantes, eles são pioneiros do que veio depois. Eles abriram um espaço de ocupação desse espaço, tanto culturalmente quanto politicamente, e já são mais conhecidos. E a Paula ela trouxe uma contribuição na medida que ela analisou alguns movimentos, como o Teatro Espanca, o Slam Clube da Luta, Segunda Preta, que não eram muito conhecidos. Então, acho que ela tem essa contribuição empírica assim, de pesquisa, de abordar esses movimentos. O que me surpreendeu no Centro de Referência da Juventude, mas também em outros espaços que aqui estão, foi a interação desses espaços com os agentes sociais que já ocupam esse território, E a gente está falando de morador de rua, por exemplo. O CRJ, diferente de outros equipamentos municipais, ele permite que o morador de rua entre, use o banheiro, usufrua da programação. Então é uma relação muito orgânica, muito fluida que acontece com esses moradores. E não só o Centro de Referência da Juventude acontece isso, mas também o próprio Espanca, que tem inclusive temas na programação que são tratados, pautados a partir dessa vivência aqui do espaço urbano, em onde esses atores sociais se interagem. O Teatro Espanca é um centro cultural multilinguagens localizado na Rua Arão Reis, que é uma das ruas que fundou essa cidade e ele vive e permanece aqui. E a gente começa a fazer um desenho do espaço que a gente se identificasse mais, a gente começa a ver a cor das pessoas dessa rua, a gente começa a abrir o espaço para pessoas que nunca tinham frequentado aqui, falando assim de uma forma muito rasa, assim, bem superficial. Eu acredito que uma camada da população que talvez não acessasse aqui, que não pertence talvez à burguesia da cidade, a lugares instituídos como criadores da cultura, começam a se aproximar. A questão da visibilidade do duelo de MCs, aqui nessa região do entorno, que é uma região que agrega muito morador de rua, usuários de droga, a gente sabe da dificuldade disso aqui no centro de Belo Horizonte e muitas vezes as pessoas vêm para o movimento somente pelo hip hop, que é um movimento que cresceu, ganhou abrangência e elas são alheias às coisas que acontecem ao seu redor. E a partir do momento que você está vivendo aquelas 2 horas de batalha, 3 horas de batalha, não tem como você não ver o que acontece ao seu redor. Então, com certeza, vai trazendo uma visibilidade, uma expansão da visão de quem vem, de quem cola, de quem passa.
tem alguns aspectos gerais do trabalho da Paula que eu acho que é importante a gente também chamar a atenção, que ela está falando de uma ocupação do espaço público, de uma ocupação da cidade, de uma dimensão de ocupação que ela é cultural, mas ela é também política. Eu acho que esses dois aspectos são inseparáveis. Então esse aspecto é muito importante, né, da gente pensar uma cidade que ela seja mais plural, mais democrática. E toca também num aspecto que tem sido muito discutido internacionalmente, que são os processos de gentrificação das cidades, né? Cidades com os investimentos culturais, principalmente nas áreas centrais, as cidades visam muito atrair a classe média que saiu dos centros da cidade e aí acaba gentrificando esses lugares, né? Quer dizer, a classe média que já tem muito acesso a espaços com boa infraestrutura e acesso à cultura acaba também tornando os espaços centrais gentrificados. Se o poder público ou, digamos assim, o pensamento organizador da cidade quisesse, já teria higienizado quisesse não, né? Eles só não conseguiram. Higienizado essa parte da cidade, como fizeram com a Praça da Liberdade. Quando se tentou-se, por exemplo, colocar o Corredor Cultural Estação das Artes, que era um projeto de grande impacto aqui, urbano, viário, que interferia diretamente nas relações, nas ocupações que já aconteciam dentro desse espaço, né? Que é esse espaço que eu falo, esse centro de Belo Horizonte, tiveram várias organizações e mobilizações para que isso não acontecesse. Esse movimento do governo, que fez com que trouxesse essa resistência cultural a partir de vários dispositivos, ela fez com que hoje a gente trouxesse um projeto até de anti-gentrificação, assim. Então, hoje, qualquer espaço que vai ocupar, atores sociais que vão estar aqui presentes, eles precisam ter uma interação, um respeito com o que já existe, né? E não necessariamente impondo uma ação que não conversa, não dialoga, não tem sintonia com o que já acontece aqui nesse território. Esse pensamento de abrir um centro cultural, o que isso agrega de valor para um grupo, isso faz parte de um tipo de reflexão que a gente se afasta, né? Talvez uma resposta melhor, ou uma questão melhor, eu pensaria, o que um centro cultural, por que um centro cultural se faz importante para a cidade? E aí eu pergunto, por que esse centro cultural é importante para vocês que estão fazendo esse trabalho? Ou por que ele é importante para a Paula Sena, que fez essa pesquisa? Por que ele é importante para o Gênesis, que é um caixeiro, vendedor de cerveja que trabalha aqui na porta? A Paula tocou num ponto que é muito importante e que já esteve presente nas discussões, né, no setor da cultura, se a cultura deveria estar centralizada em alguns lugares ou se ela devia estar desconcentrada, né, assim, em todo o espaço da cidade. E ela mostra que as duas coisas são importantes. Eu sei que essa discussão tem outras nuances, mas eu queria falar desse aspecto que ela mostrou, que é muito importante. Talvez nesse centro cultural lá da juventude, no bairro, foi o primeiro lugar que um jovem teve contato com a cultura, na sua escola ou em outro lugar. Mas a questão de estar concentrado na praça é importante porque ali essas pessoas se conheceram e passaram a produzir alguma coisa junto. Então, acho que as duas coisas são imprescindíveis e uma alimenta a outra. A gente sempre parte de um lugar social instituído, assim, né? Como esse espaço funciona, como é que eu posso vir aqui fazer uma imagem, né? A gente é bem quadradinho, né? E a gente deseja que a gente não seja. Principalmente que a gente considere que o espaço ele tem vida própria, né? A gente está aqui só de passagem, né? Ele diz muito mais da cultura da cidade do que a gente, né? Eu sou só uma pessoa que nasci, vou morrer, e o espaço é interessante que ele fique para a cidade. Eu entendo que para a gente preta, a gente não separa muito cultura de vida. Se a gente for pensar nos povos ancestrais, nas nossas práticas, seja na capoeira, seja no terreiro, a cultura é vida. Uma marca muito importante desses coletivos culturais é que são formados por jovens que moram na periferia, muito deles jovens negros, né? Ou seja, grupos
que precisam desses lugares, que precisam, né, dessa conexão, e a Praça da Estação com o CRJ e com esses movimentos foi um ambiente propício, né, para que essa vitalidade cultural acontecesse. Eu acredito que hoje os jovens estão mais engajados nos movimentos culturais porque não tem como fugir dessa realidade. A gente vem passando por momentos políticos muito difíceis, econômicos também muito difíceis, e hoje a gente vê que o jovem ele tem mais interesse em buscar o conhecimento porque ele aprendeu através do hip hop a importância da luta política, a importância do seu lugar de fala, a importância de você não ter vergonha do seu cabelo crespo, de você ter orgulho de você ser negro, de você ser bissexual, lésbica que seja. Então o jovem, através dessa arma que é a música, o hip hop, ele aprendeu que ele tem voz de fala. A periferia é forte, a periferia é rica. Ela não é rica de dinheiro, ainda que a gente movimente a economia, mas a gente é rico de brilho, de poder, de força, porque sem a força não existia periferia. Periferia é luta. Querendo bem para mim e para você, nesse jogo ninguém ganha e ninguém vai perder. É pela união, é pela junção, periferia mora no meu coração.